Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal. Você que está chegando hoje pela primeira vez, não deixe de se inscrever e depois de assistir esse vídeo e deixar o seu gostei, o seu não gostei e compartilhe à vontade com quem você queira aí da sua comunidade, da sua família, entre o seu hall de amigos. Bom, gente boa, como sempre faço aqui, vou deixar meu agradecimento a todos os nossos colaboradores e patrocinadores. Aqueles que fazem de maneira anônima, você que está vendo agora, que faça a sua colaboração através do Pix ou outro meio qualquer, e aqueles que fazem de maneira formal, de maneira especial, a professora Ana Lúcia Escapinha, a professora Márcia Aparecida Miguel Zeponi, a professora Márcia, que tem um centro de orientação teológica existencial. O contato está aqui embaixo na descrição do vídeo, junto com o material de estudo desta aula. E a aula de hoje é a quinta aula dentro do nosso estudo sobre as cartas paulinas. Nós vamos tratar hoje de uma introdução sobre a carta aos Romanos. Lembramos que na última aula tivemos o nosso foco na carta aos Filipenses. Hoje na carta aos Romanos nós vamos ver um pouquinho da história desta obra, datação, motivação, conteúdo e repercussão. Bom, esta é chamada de Testamento Espiritual do Apóstolo São Paulo. Um pouquinho de memórias para a gente entender um pouquinho como é que essa carta foi feita. Bom, São Paulo estava em Éfeso e a sua estadia lá terminou com a revolta dos ourives. Esta, podemos dizer assim, instituição sindical e econômica que, após fazer grandes ameaças, cumpriu essas ameaças. Apresentou ele, denunciou ele, o perseguiu e, de certa maneira, para nós é muito importante isso porque mostra uma das lutas de São Paulo com uma nova força de oposição ao evangelho, que são os interesses financeiros, que por fim fizeram com que o apóstolo tivesse que abandonar esta capital da Ásia. Temos de lembrar também que, se por um lado isso foi muito difícil, foi um baque duro para o apóstolo, isso também criou o ambiente para que São Paulo pudesse cumprir uma promessa de visitar novamente as igrejas da Macedônia, da região da Caia, que ele tinha fundado por volta do ano 50. Bom, e desde a sua fundação ele não tinha feito uma visita a essas comunidades. É como a gente vê em Atos 20, versículo 1. Depois que cessou o tumulto, Paulo convocou os discípulos e fez-lhes uma grande exortação, despediu-se e se pôs a caminho da Macedônia. A informação sobre essa jornada são dadas no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, nos versículos 2 a 16. Então a gente tem esta cena que vai ser, digamos assim, o motivo de por que ele deixa Éfeso. Bom, São Paulo sai de Éfeso, sem dúvida ele foi para Filipos e talvez para Tessalônica. Então desceu e foi para Corinto e lá ficou 3 meses, passando o inverno de 57 e 58. E salientamos, foi um momento de paz. Finalmente São Paulo encontra paz. A chegada de São Paulo a Corinto fez com que São Paulo restabelecesse laços de amizade, de fraternidade e as boas relações com aquela comunidade, que era uma comunidade que foi fundada pelo apóstolo. E no período da estadia em Corinto, São Paulo escreve 2 cartas. A carta aos Gálatas, que nós vamos estudar mais à frente, e a carta aos Romanos, que é a carta mais longa e talvez a que tenha o cunho mais teológico. É uma carta que foi meditada antes de ser escrita. E ela foi escrita de uma maneira muito interessante, porque São Paulo refletia e ditava esta carta. Essa carta foi uma carta que foi ditada em tempo de paz, com todo o tempo, com todo esmero. Então, ela é considerada a herança espiritual do apóstolo Paulo. Ela é uma grande síntese pastoral e teológica. Então, entender São Paulo, entender as lutas, os temas teológicos dele, a carta aos Romanos é a carta mais importante. Nesta herança, uma espécie de
de síntese, de compilação de tudo aquilo que São Paulo pregava. O Evangelho segundo São Paulo, podemos assim dizer de uma maneira. Então, São Paulo, ele coleta tudo que compreendeu o seu foco de evangelização entre judeus e entre pagãos. Eu lembro para vocês que a estadia dele em Éfeso fez com que ele entendesse certas relações que haviam entre judaísmo e paganismo. Ele entendeu isso. Em Filipos, ele experimentou um tipo de espírito cristão. Ele desenvolveu esse elaborado de sentimentos, também a elaboração que ele fez na carta aos Gálatas, que no fundo é um tratado sobre a fé, sobre a fé, e a carta aos Tessalonicenses, tanto a primeira quanto a segunda, que são os grandes embates teológicos de São Paulo. Tudo isso refletido, pensado, gerou a carta de São Paulo aos Romanos. Em primeiro lugar, São Paulo deixa claro nessa carta que não existe uma superioridade dos judeus sobre os pagãos, lembrando os temas judaizantes. Então, não existe essa superioridade. Todos os homens são pecadores. Não há salvação exceto em Jesus Cristo. Em segundo lugar, outro tema. O pecado de Adão, ou seja, o pecado original, ele emergiu, ele se apresentou a toda a humanidade. E isso apresentou à humanidade uma condição de morte. E apenas o Espírito de Jesus, o Espírito Santo, pode restaurar esta nova vida. Terceiro ponto que São Paulo vai abordar: os novos tempos. Não é mais o tempo de Moisés, mas o tempo de Cristo. Então, as relações com Deus, elas não são através da lei, mas através do Espírito. Não são mais através da obediência cega, mas através do amor, da partilha de um projeto de vida. Quarto lugar, São Paulo coloca a carta aos Filipenses que os pagãos não têm razão para desprezar os judeus, porque é legítimo da parte dos judeus reivindicarem um título de povo de Deus, a quem a salvação sempre é apresentada, a quem foi prometida. E, finalmente, novas relações devem ser estabelecidas entre os homens. Os laços não são mais do legalismo. Os laços agora se fundam na caridade e na paz. O que São Paulo escreve aos Romanos, ele refletiu durante muito tempo. Ele coloca toda essa reflexão em prática em Corinto. E ele redescobre uma profunda unidade de uma comunidade cristã composta por judeus e por gregos. Então, São Paulo propõe à comunidade de Corinto uma nova experiência, uma experiência de um evangelho que agora não tem mais fronteiras, mas tem inter-relações entre uma fé que bebe do judaísmo, mas se estende ao paganismo. Então, no final da carta, São Paulo, ele fala dos próprios planos de por que aquela carta foi escrita. E ele expressa da seguinte forma, Romanos 15, 25. Escrevi com particular liberdade. Ou seja, ele diz que tudo aquilo que ele escreveu com liberdade, para relembrar que o que ele fez foi fruto da graça de Deus. E por que ela age nele? Porque ele é o ministro de Jesus Cristo, que fala entre os pagãos. E a função do que ele fala é a apresentação do Evangelho de Deus. Por isso, os pagãos são santificados pelo Espírito Santo e se tornam, dentro do projeto, uma grande oferta agradável aos céus. E aí São Paulo, no versículo 17, tenho motivo de gloriar-me em Jesus Cristo no que fiz a respeito do serviço de Deus. Porque não ousaria mencionar ação alguma de Cristo se houvesse realizado no meu ministério, para levar os pagãos a aceitar o Evangelho pela palavra e pela ação. Ou seja, São Paulo diz que tudo aquilo que ele fez foi por obra de Cristo na sua vida. E tudo que ele experimentou e está experimentando é uma grande obra da palavra de Deus na ação da sua vida.
por milagres, prodígios, em virtude do Espírito Santo, tudo isso foi dado a ele, foi apresentado a ele para que o evangelho fosse divulgado. E São Paulo se empenha em anunciar o evangelho, onde não se havia sido evangelizado, onde não havia sido anunciado Jesus Cristo, pois ele não queria edificar sobre o fundamento lançado por outro. Então, quando ele está indo para Roma, e ele diz que vai para Roma, ele vai lá para apresentar o evangelho. Ele sabe que existem cristãos em Roma, mas esses cristãos ainda não foram evangelizados pelo evangelho dele. Por isso, o que muitas vezes me impediu de estar convosco, agora não impede mais. Agora eu não tenho com que me ocupar nessas terras. E como há muitos anos tenho saudades de vós, ou seja, ele nunca visitou, mas ele tem esse desejo de visitá-los. Espero ver-vos de passagem quando eu for à Espanha. Espero também ser por vós conduzido até lá. Depois que tiver satisfeito, ao menos em parte, o meu desejo de estar convosco. Mas no momento, vou a Jerusalém para a ajuda aos irmãos. E ele está dizendo que, após sair de Corinto, ele vai para Jerusalém para levar aquela ajuda que a Macedônia e os acaios reuniram para apresentar à comunidade de Jerusalém que passava fome. Então, ele vai dizer qual é o projeto. Então, primeiro, ele apresenta quem ele é, o que ele vai fazer e por que ele vai a Roma. Então, ele está preparando a sua viagem. E nós temos, então, a carta aos Romanos. O que ela contém, como é que ela se organiza. São Paulo aborda esse argumento teológico que ele já abordou de certa maneira na carta aos Gálatas, mas de uma maneira diferente. Agora, esse argumento teológico que é a fé que justifica o homem, ela vai ser abordada de uma maneira muito mais profunda. Então, podemos reconhecer o local e a data da composição da carta graças a informações que estão dentro do próprio texto. Por exemplo, o tempo é caracterizado por 3 afirmações. Paulo diz que já pregou de Jerusalém a Ilíria, a região do Ilírico, como lemos em Romanos 15, 19. Planeja uma viagem para Roma e a Espanha. Lemos isso em Romanos 15, 23 e 24. E no momento da viagem a Jerusalém, ele está diante da partida para Jerusalém. Romanos 15, 25 seguintes, que nós acabamos de citar. O lugar da composição, onde a carta foi escrita. Paulo envia saudações de quem está hospedando. Ele chama, em Romanos 16, 23, ele chama de Caio, e Caio é de Corinto. Vemos em 1 Coríntios 1,14 e em Atos 19, 29. Além disso, a carta será levada a Roma por Febe, ou Phoebe, que é de Crences, e Crences é o porto de Corinto. Então nós sabemos quando é que isso aconteceu e como aconteceu. Então a datação é mais ou menos entre o ano 57 e 58, que é o início da terceira viagem, pouco antes dele ir para Jerusalém. Então esse é o período em que a carta foi escrita. Após a violenta turbulência que daqueles anos, perseguições em Éfeso e tantas outras coisas, este é o momento de que São Paulo vive um período de paz, de tranquilidade. Depois dos problemas em Corinto, na Galácia, as perseguições em Éfeso, ele está num momento de paz, de tranquilidade, ele está sereno. E é nesse momento que em Corinto ele resolve escrever. E ele escreve 2 obras em Corinto. A carta aos Gálatas, que nós vamos tratar mais adiante, e a carta aos Romanos. É a primeira vez que São Paulo escreve para uma comunidade que ele ainda não encontrou. Ou seja, uma comunidade que ele sabe que existe por notas, por notícias, mas que não teve a presença da sua evangelização. Ele fala para pessoas que ele não conhece. Acima de tudo, é a primeira vez que Paulo escreve sem uma razão contingente, ou seja, sem ter sido provocado por alguma situação boa ou ruim. Ele vai escrever pelo simples desejo de evangelizar,
de preparar uma visita. Nós temos essas informações sobre a comunidade cristã de Roma através de alguns autores, alguns historiadores clássicos, de maneira especial Seutônio. Seutônio, que era, o nome dele é Caio Seutônio Tranquilo, que é um historiador que escreveu de maneira especial sobre a vida dos imperadores. Ele teve a chance de viver os 5 grandes imperadores: Nerva, Trajano, Adriano, Antônio, Pio, Marco Aurélio. Mais ou menos pelo ano 122, ele escreve uma obra que vai falar que o imperador Cláudio expulsou os judeus da capital por causa de turbulências que ocorreram por causa de um certo cresto. Certamente, esse cresto é Cristo, e são os primeiros problemas causados na comunidade judaica de Roma pela proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. Ele não fala mais que isso porque talvez ele não soubesse. Então, nos Atos dos Apóstolos, nós comparamos, nós vamos encontrar as narrações de Seutônio. Lemos em Atos 18:2, que são que contam as boas-vindas de Paulo no ano 61 por um grupo de cristãos que moravam na capital. Isso nós vamos encontrar em Atos 28:15. Na mesma carta aos Romanos, nós vamos entender que a comunidade já existia. Romanos 15:23. Mas agora já não tenho como que me ocupar nessas terras. E como há muitos anos tenho saudade de vós, ou seja, já é um desejo dele ir a Roma há muito tempo. Romanos 1:13. Pois não quero que ignoreis, irmãos, como muitas vezes tenho proposto ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido. E é uma comunidade bem conhecida. Romanos 1:8, Paulo deixa claro: primeiramente dou graças a Deus por meio de Jesus Cristo, por todos vós, porque em todo o mundo é preconizada a vossa fé. E aí nós vamos para os motivos da carta. Dirigindo-se aos romanos, São Paulo não pode se referir a relatos passados, mas escreve um texto que prepara uma visita. Então a carta é o evangelho, ou seja, a proclamação da boa nova é uma maneira de um primeiro anúncio. Fica claro que, sobre as motivações, não é solução para disputas, não é um pedido de desculpas para o apóstolo, nem é um compêndio da doutrina, da doutrina cristã. É uma carta com a qual São Paulo vai se apresentar aos cristãos de Roma e vai mostrar, digamos assim, uma porção do conteúdo da sua pregação. E por fim nós podemos dizer que também é um documento para tornar conhecido a essência do Evangelho e a essência de si mesmo. Então, São Paulo não quer simplesmente se apresentar, ele quer apresentar o que ele tem para levar a eles. Podemos dizer que isso é muito, muito, muito bonito da parte de São Paulo. Ele está dando as credenciais de por que é necessário a sua visita, porque ele se sente no ímpeto, na missão. Ele sente que é algo que lhe é devido. Então, ele vai fazer isso. Entre eles, o principal tema que São Paulo vai abordar dentro da carta aos Romanos é o tema da justificação da fé, que Paulo vai abordar também numa outra carta escrita em Corinto, que é a carta aos Gálatas, que nós vamos ver mais adiante. O apóstolo sabia que esse tema merecia uma reflexão com calma, bem aprofundada, porque para os cristãos, a questão da justificação pela fé e não pela lei, ela é um tema que é a própria essência do Evangelho. Então, a fé em Jesus Cristo. O apóstolo, ele decide abraçar esse tema e falar ele de uma maneira muito, muito ampla antes de fazer a visita, para que chegando lá, essas ideias, as ideias que ele apresentou, essa pregação, ela já estivesse permeando a vida daquela comunidade. Essas palavras vão preparar a sua visita, porque a formação que ele vai dar é em cima desta realidade. Ou seja, durante o inverno, São Paulo gastou o inverno ditando
pensando, refletindo sobre esta que é a sua obra-prima, e ele faz isso usando de um escriba. São Paulo refletia, escrevia, e esse escriba, ele colocava no pergaminho tudo aquilo que ele ia dizendo. O nome desse escriba nós temos em Romanos 16, 22. Eu, Tércio, que escrevi esta carta, vos saúdo no Senhor. Ou seja, foi uma carta que São Paulo ditou. A organização do texto da carta aos Romanos, ela, podemos dizer que ela tem uma introdução, que são 17 versículos do capítulo 1. Em Romanos 1, de 1 a 7, ele vai dizer tudo aquilo que eu apresentei, ou seja, onde ele está, e uma grande saudação aos romanos. Em Romanos 8, 15, é uma oração de ação de graças e de apresentação, ele vai se apresentar e vai dar ação de graças por aquela comunidade. E em Romanos 1, 16, 17, ele vai apresentar o tema da carta. São 17 versículos, e esses 17 versículos, tomem eles, leiam com calma, porque particularmente eles são ricos, eles têm uma solenidade muito bonita. Então, é uma carta apostólica, né? É uma epístola, algo muito bonito. São Paulo, ele vai resumir em poucas linhas o seu ministério, o ministério da salvação, a sua atribuição apostólica, de onde vem o seu ministério, para então passar a um louvor à comunidade. E aí pedir a eles a possibilidade de lhes pregar, mesmo que à distância. No final dessa passagem, os exegetas, eles dizem que ela, ou seja, o versículo 16 e 17, eles são uma formulação programática, ou seja, ali ele desenvolve o tema que ele vai colocar em toda a carta. Então, Romanos 1, 16, 17. Com efeito, não me envergonho do Evangelho, pois ele é uma força vinda de Deus para a salvação de todo que crê. Ao judeu, primeiro lugar, depois ao grego. Porque nele se revela a justiça de Deus, que se obtém pela fé, e conduz à fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. E ele aí faz uma citação de Abacuque 2, capítulo 2, versículo 4. Nessa citação, ele coloca todo o projeto. E por que ele cita o profeta Abacuque? Serve para mostrar que São Paulo, ele vai apresentar àqueles pagãos de Roma a raiz bíblica de sua doutrina. Que não é simplesmente, ele não vai focar simplesmente nisso, mas o ponto de partida, porque ele vai falar a judeus e a gregos. Assim, ele entende que o ensinamento profético, aquele que é apenas em virtude da fé, ou seja, aquele que vive a fé terá a vida em Cristo. A discussão do tema, então, vai se dividir em 4 partes principais, podemos assim dizer, que constituem a própria estrutura da carta aos Romanos. Então, Romanos 1, 4, e aí São Paulo vai, em poucas palavras, vai dizer que é necessário que Deus se revele a sua justiça. E aí ele vai falar, na carta, a gente vai entender o porquê de toda a caminhada do Cristo. Romanos 5, 8, a salvação é um dom de Deus e a base é a fé. Romanos 9, 11, a história de Israel é um mistério, como Deus se manifesta na vida daquele povo. Romanos 12, 15, a vida cristã é consequência da salvação. Ou seja, a salvação ela se apresentou. A vida cristã se apresenta porque existe a salvação entre os homens. E Romanos 6, que é o último capítulo, que tem algumas temáticas um pouco problemáticas, mas que ao final de tudo contém recomendações e saudações. Bom, essa é a nossa primeira aula, então nós vamos terminar ela hoje aqui. E ela é uma grande introdução à Carta aos Romanos. Mas mesmo nessas poucas informações introdutórias, eu espero que vocês tenham entendido que o leitmotiv, ou seja, o motivo original, o motivo iluminador da Carta aos Romanos é o amor, é o zelo do apóstolo pela evangelização daquela comunidade de Roma, que ele ama em Cristo mesmo sem ter visto. Então, essa é uma motivação para todas as nossas atitudes de fé.
Mesmo que eu cheguei hoje numa paróquia, mesmo que eu estou abraçando ela, que eu estou recebendo ela digamos assim, estou sendo acolhido nela, eu devo viver nela, eu devo me apresentar a ela como um membro constituído nela. Ou seja, não existe cristãos de primeira e segunda classe. Uma vez que nós carregamos o dom do Espírito Santo dentro de Deus, nós não devemos ficar nos encolhendo pelos cantos, assim, não. Ao chegar numa comunidade, mostre que você veio. Diga o que você é capaz de fazer para que ela cresça. Coloque os seus dons a serviço, né? Então, essa é uma grande realidade que está por detrás dessa temática. Não é a temática teológica, mas a motivação que também faz parte do Evangelho. Ou seja, por que eu escrevo? Por que eu vou visitar uma comunidade? Por que eu vou iniciar um trabalho pastoral? Por amor a Jesus Cristo. Não é por amor meramente humano, mas um grande amor espiritual digno do ágape, do amor desinteressado, interessado apenas na sua fonte, que é o próprio Deus. Bom, na consequência desse estudo, nós iremos estudar o conteúdo desta obra extraordinária que foi apresentado aqui, ou seja, a fé, a justificação, o mistério da salvação, o projeto de Deus para a vida cristã e tudo isso dentro da dinâmica paulina. Bom, paz bem a todos vocês, espero que esta aula tenha sido útil aos seus estudos, ao seu crescimento espiritual. Lhes convoco já para outra aula que será muito bonita, muito profunda. Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal, até o próximo vídeo, fiquem com Deus.